Alô, aluno da Uniso Virtual, pessoal do primeiro semestre, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula do dia de hoje. Espero que vocês estejam gostando, né, da tomada que seguimos aqui com o nosso plano de ensino. Então, a gente vem numa crescente, e aí eu peço para que algumas coisas fiquem claras na cabeça do aluno, para que a gente possa dar de fato um prosseguimento sadio, no sentido que vocês estão acompanhando e entendendo essa projeção, esse crescimento, esse pensamento evolutivo sobre a nossa área, né? Então é importante que hoje vocês já tenham um tanto quanto mais claro, né, a funcionalidade e a finalidade da profissão de relações públicas, né, da atuação, do seu espaço no mercado, bem como da sua representatividade, que eu acredito que isso a Mércia tem passado para vocês com êxito, né, no sentido histórico da profissão, além, né, das nossas classes de representações, como a BRP, como a BERJ, como a Brapcom, como o próprio Conherp segunda região e o Conferp e assim por diante. São acrônimos que deverão perseguir daqui para frente tanto o ambiente acadêmico como a vida profissional de vocês. Então é importante que essa crescente seja RP, né, que o aluno tenha uma identificação mínima do que é esse profissional, público e a importância do público para esse profissional e principalmente entender o que são públicos de interesses e por que eu faço um mapeamento, o quanto isso se torna inteligente e rápido nas minhas tomadas aí de decisões. Disso, eu passo para a questão da opinião pública. E aí a gente fez um debate em cima do filme O Quarto Poder. Espero que vocês tenham gostado dos posicionamentos. Lógico que eu já estou marcando um intensivão assim que, se Deus permitir, voltarem às aulas depois do dia 11 aí, né, dia 10, 11, para que a gente retome e para que ninguém fique com alguma dúvida ou conteúdo pela metade e que tire, né, as dúvidas. Enfim, então essa crescente é RP, públicos, opinião pública. E em que ambiente esse profissional trabalha com tudo isso? No planejamento. E aí o planejamento vocês vão ouvir por muitos e muitos anos uma palavra na frente de planejamento. Então, planejamento estratégico. Então a aula hoje é sobre planejamento, né, de relações públicas e comunicação integrada, que é um conceito da Margarida Kunsch, que a gente também já deve ter ter passado aqui para vocês, enfim. E o primeiro ponto que eu chamo a atenção da aula hoje é sobre a diferença existente entre assessoria e consultoria. Basicamente, a assessoria é quando, além de eu fazer todo o serviço de planejar, eu coloco e de maneira efetiva eu contribuo para o exercício desse planejamento, então eu coloco a mão na massa. E consultoria seria simplesmente eu entregar, né, quais são os caminhos que a organização deve percorrer e posso até fazer um acompanhamento a cada 2 meses, alguma coisa nesse sentido, mas não sou eu que vou executar. A palavra que difere as duas sentenças, né, assessoria em relações públicas e consultoria em relações públicas, se dá exatamente de maneira muito pertinente nesse sentido da execução, né, de quem executa tudo isso. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, o profissional das relações públicas, é que as organizações estão inseridas nesse sistema social.
né, que a gente chama de sociedade. E as organizações são partes integrantes e interdependentes da vida das pessoas. O que isso significa? Que provavelmente ninguém que esteja assistindo essa nossa aula nasceu de parteira, então todos vocês, estudantes, né, do primeiro semestre, já nasceram em uma organização, né? Muito provável num hospital ou alguma outra organização que faça partos humanizados e assim por diante, né? Depois vocês são afetados pelo mundo da TV, que a TV é construída por organizações e aí vai evoluindo, vocês vão para a escola, que a escola é uma outra organização, e aí depois da escola vocês vão para a universidade, para a faculdade, que é uma outra organização, aí vai para o mundo profissional atuar, muito provável, em uma organização ou na sua própria organização, e em algum momento a gente morre, né? E de fato é enterrado em uma organização, tem o corpo velado em uma organização. Então, é importante que vocês tenham em mente que as organizações estão inseridas no contexto social atual. O indivíduo, desde que nasce e durante a sua existência, depara-se com um vasto contingente de organizações que permeiam as mais diversas modalidades no âmbito dos setores público, privado e o chamado terceiro setor. Isso é importante que vocês já tenham em mente, tá? Aqui no caso, primeiro, segundo e terceiro setor. Lembrando que o terceiro setor são fundações, ONGs, instituições sem fins lucrativos. O indivíduo e as organizações. No mundo contemporâneo, há um aumento significativo de novas organizações que surgem para atender às crescentes demandas sociais e mercadológicas, desencadeadas muitas vezes pela perspicácia dos agentes do mercado competitivo, que estão sempre atentos às oportunidades e às ameaças do ambiente global e organizacional, com vistas em conquistar novos espaços e até para sobreviver, criam as mais diversas e inovadoras organizações. O que isso significa? Que a organização vem para auxiliar a nossa vida em diversos momentos e em diversos setores e em diversos segmentos. Porém, tudo isso tem um custo e esse custo está inserido no mundo financeiro, no mundo da lucratividade e assim por diante. Mas o indivíduo ele é amparado por organizações em cima de seus serviços e ou produtos. Lembrando que produtos é algo tangível e serviços intangíveis, ok? Então isso significa que nascemos em organizações e quase todos nós somos educados por organizações e quase todos nós passamos a vida a trabalhar para organizações. Passamos muitas horas de lazer em organizações. Rezamos e ou oramos em organizações. Casamos em organizações. Quase todos nós morreremos em uma organização. Agora a gente vai dar um passo importante, principalmente quando a gente está falando do nosso país, que insere-se, né, no modelo do capitalismo. Infelizmente ou felizmente, a máxima, né, da supremacia do capital, do dinheiro, do que um ganha e todos perdem, é a realidade econômica que as organizações lutam para sobreviver e se destacarem perante seus concorrentes no sentido da busca, né, que a sociedade realmente seja do consumo, a sociedade seja de fato do produto, né? Então, muitas vezes a gente pode refletir se somos escravos de marcas ou não, e quais as sensações que algumas marcas transmitem
para o nosso dia a dia. Um exemplo clássico é a vestimenta, né? A roupa da marca X para ir no evento Y e assim por diante, ou o quanto de fato somos dependentes de organizações. E aí, essa lógica é tão interessante que entra em conceitos da administração, de oferta e demanda, e há alguns anos, acredito que 2 anos aproximadamente, sobrevivemos a uma forte greve dos caminhoneiros, né? Que acabam transportando a maioria dos produtos que estão inseridos aí na gama do mercado nacional. E isso afetou profundamente o mercado, mas muito mais que o mercado, o dia a dia e a vida do brasileiro. Então isso significa que a saúde das organizações estão relativamente em sintonia com a saúde do seu público-alvo ou dos seus públicos de interesse. Aliás, perguntinha para que você tenha em mente: qual a diferença entre público-alvo e público de interesse? Importantíssimo que você que já chegou até aqui no primeiro semestre tenha isso de uma maneira muito nítida, muito clara, né? Isso se faz extremamente importante, né? Então, público-alvo é aquele público que eu quero atingir, é aquele público que eu estou propondo ações, é aquele público que eu quero dialogar naquele momento. Públicos e interesses são aqueles públicos que eu tenho algum grau de dependência da minha organização para com ele, tá? O público-alvo normalmente muito utilizado por nossos colegas publicitários, tá? Esse conjunto diversificado de organizações é que viabiliza todo o funcionamento da sociedade e permite a satisfação de necessidades básicas como alimentação, saúde, vestuário, transporte, salário, lazer, segurança e habitação. Dependemos das organizações para sobreviver. Então, hoje, né, o ser humano depende de fato das organizações para que a gente possa de fato sobreviver, né, e continuar nessa perspectiva. E aí vocês vão falar: nossa, professor, que você está colocando disquete nessa imagem, né? Disquete é algo um tanto quanto ultrapassado, antigo, enfim. É exatamente isso, porque hoje as organizações tomam um rumo diferente, né? Então, muitas vezes eu estou falando de organizações virtuais, organizações que não possuem mais um corpo físico, organizações que existem apenas então somente de maneira online, né? Uh, a sua documentação está toda de maneira digitalizada, e-commerce, uma grande tendência extremamente aceitável pelo consumidor brasileiro hoje. Lembro quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, começou a chegar essa questão um pouco mais forte de compras online, né? O pessoal falava: mas você vai colocar todos os seus dados lá, dá para confiar, não dá para confiar, né? E aí isso é um trabalho de relações públicas. Como é que eu mostro que eu sou seguro, né, para essa pessoa que está querendo consumir online? Então, além de eu dar um atrativo, né, porque eu não preciso pagar diversos impostos às vezes, né, porque eu não estou num corpo físico, né? Eu também não tenho outros tributos e gastos, né? Os meus gastos talvez sejam outros. Eu posso até dar benefícios para essa pessoa fazer compras online e mostrar de fato o quanto de credibilidade existe naquele ambiente, e o quanto de fato a segurança permeia todas as rotinas e processos e passos daquela organização. Só um timezinho
eu acho que eu já falei para vocês, mas já fica na mente, diferença entre sistema e processos. Processos são os passo a passos e sistemas um conjunto de processos. Então, qual é o processo de construção e montagem de uma pizza? Primeiro vai a massa, depois vai o molho, aí o recheio, aí coloca para assar, e aí, enfim, esse é um processo que, formando um conjunto de processos, desde a hora que você liga na pizzaria, faz o pedido, enfim, são diversos processos, esse dá o sistema, e sistema é entendido por muitos teóricos como uma organização.